amigo vascaíno. Sentimento de alívio, mas longe de estarmos felizes. Essa situação. A gente vai falar muito aqui sobre Vasco da Gama e Vitória, jogo que aconteceu ontem no estádio de São Januário. E o seguinte, o que os passadores de pano não disseram para vocês que foi uma tarde cheia de protestos com relação a 777 Parques. Inclusive, o Lúcio Barbosa foi cobrado. E é assim que tem que ser. Não é porque o Vasco da Gama venceu do Vitória que a gente vai esquecer os desmandos que a 777 Parques está fazendo com a nossa instituição. E vamos combinar aqui, mais do que obrigação, vencer o pior time do campeonato, que é o Vitória. Agora vem o Flamengo, o campeonato à parte. O Vasco, que essa semana vai apresentar o novo treinador. O treinador é o Álvaro Pacheco, numa semana que fora de campo deve ser uma semana aí que vai pegar muito fogo, porque amanhã a gente vai ter a continuidade do julgamento lá da 777 Partners em Nova York, e a gente também terá a possível paralisação do Campeonato Brasileiro. E olha, esse Campeonato Brasileiro ele está com todo jeito, com toda a cara de virada de mesa. E eu vou explicar daqui a pouco para vocês aí. Eu peço a você que não é inscrito para você se inscrever no meu canal, ative o sininho e vamos que vamos, tá bom? Principalmente você que está descontente, tá? Você que não se deixa enganar por essas falácias de Coutinho, sabe? Essas lacrações. O momento do Vasco é um momento de angústia, é um momento que é muito sério e que a gente precisa cuidar do nosso clube. Bom, o seguinte, vamos lá. Vou olhar alguns momentos para cima aqui, não acho estranho para a gente seguir a nossa pauta. O Vasco jogou ontem com Vitória. Amigo, o time do Vasco é horroroso. Horroroso. O que chamou a atenção, gente, foi o fato. O Vasco estava vindo de 4 derrotas. A gente esperava de ver, principalmente no primeiro tempo, o Vasco com brio, o Vasco com uma vontade de vencer. O Vasco jogou muito mal o primeiro tempo. Eu acho que o grande diferencial, acho não, tenho certeza ontem, se chama de Micri Payet, esse jogador diferenciado, porque se o Payet ontem não está em campo ali para tirar 2 coelhos da cartola, deu 2 assistências, o Vasco possivelmente não teria vencido. E o Vasco jogando dentro de São Januário contra o Vitória, ganhando de 2-0, ainda passa um sufoco danado no final do jogo. Desnecessariamente o Vasco passa um sufoco. E quase que o Vitória empatou o jogo ontem. Essa é a verdade. Os passadores de pano estão colocando aí como se o Vasco tivesse, vencido o Real Madrid, né? Como se tivesse sido uma atuação exuberante do Vasco. Cara, uma situação aí que o Vasco jogou muito mal. E é a verdade que, apesar da vitória aí, a gente viu muitos protestos ontem no estádio de São Januário, mas muitos protestos em face a 777 Parques. E para abafar, passador de pano não quis colocar. Mas, por exemplo, o seu Lúcio Barbosa, ele foi cobrado, insultado ontem lá em São Januário. Vamos colocar aqui. Ô Lúcio, vai tomar no cu, Lúcio. Esse time é uma merda. Vai tomar no teu cu. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Esse time é uma merda. Vai tomar no cu. Seu covarde. Tu conseguiu montar um time pior que do ano passado. Seu
Tá vendo aí? Isso é uma coisa inédita, porque um protesto desse direcionado ali nas sociais do Vasco da Gama, a gente ainda não tinha visto. O torcedor perdendo a paciência com a 771. E a gente viu faixas de protestos, né? Como nas arquibancadas, o pessoal colocando a SAF, sofrimento, angústia e fracasso, né? E torcedores do Vasco também colocando lá, ó, fora 777. Então, esse é o clima, cara. Esse é o clima. O Vasco venceu, obrigação, é a pior equipe do campeonato, passou por torcida, né? Claro, cobrou da forma como tem que cobrar. Essa é a realidade. Estão passando outra visão do que aconteceu ontem lá em São Januário. E aí vem o Flamengo agora, a gente tem um possível desfalque, que é o Adson, né? Aí é um campeonato à parte, aí é um jogo difícil, e aí eu quero ver. Aí sim, aí a gente vai, porra, ficar feliz, comemorar pra caralho se vencer o Flamengo, porque aí é um teste mesmo pro Vasco. Então, espero que o Vasco vença, o Vasco deixe ali a zona do rebaixamento, é um alívio, e, na minha opinião, o campeonato do Vasco é para não ser rebaixado, faltam 39 pontos. E para ajudar a gente a conquistar esses pontos aí, Álvaro Pacheco chega no Vasco da Gama no decorrer da semana, está tudo acertado aí com o Álvaro Pacheco, que simplesmente já trocou, inclusive, documentações com o Vasco da Gama. Então, bem-vindo aí ao Álvaro Pacheco. É uma aposta que o Vasco da Gama está fazendo, um treinador jovem, né? E que a gente vai torcer muito. Agora, a gente vai ter que ter muita paciência com o Álvaro Pacheco. Por quê? Tem um período de adaptação ao futebol brasileiro. Não conhece nenhum atleta do Vasco da Gama. Então, a gente vai ter que ter muita paciência, muita paciência. E a sequência do Vasco, as molezinhas já foram embora. Criciúma, Vitória, né? Agora vem o pega para capar mesmo, que é ali, ó, Flamengo, depois Palmeiras, depois o Cruzeiro. Só briga com cachorro grande. E o seguinte, a gente fala aqui agora sobre essa situação envolvendo a paralisação do Campeonato Brasileiro. Por quê? A CBF convocou ontem o arbitral para o dia 27. Após a nota da CBF, teve clube este ano pedindo para poder paralisar o campeonato, certo? E a gente, num rol ali de 20 clubes da Série A, só 4 clubes ali não querem parar o campeonato. O Atlético Paranaense, eu esqueci, Flamengo e Palmeiras. Uma grande vergonha, tem que parar. Esse campeonato está com cheiro ali de virada de mesa. Por quê? Se chegar no final do ano, Grêmio, Inter ou Juventude forem rebaixados, sabe o que vai acontecer? Esses times vão ter o direito de ingressar na justiça, certo? E pedir para não ser rebaixado, certo? Então a CBF tinha que paralisar, deixar as coisas normalizarem para a gente poder aí ter um campeonato honesto e justo, certo? A CBF está jogando essa bomba aí para arbitrar, está jogando essa bomba aí para efetivamente os clubes, e ela tem que assumir a responsabilidade, inclusive porque o Ministério dos Esportes já pediu para poder parar. E outra coisa aqui, ó, amanhã continua o julgamento, agora só se fala de Felipe Coutinho, né? Eu, sinceramente, não sei com qual dinheiro que o Vasco vai contratar o Felipe Coutinho, só se ele quiser vir para cá para jogar de graça. Só acredito vendo. Agora, a situação é a seguinte, amanhã continua o julgamento lá da 7771, novas notícias vindas que a empresa está quebrando, não tem dinheiro, novos processos tramitando
lá nos Estados Unidos contra a 777 Partners. Então, cara, essa semana também vai ser uma semana muito agitada com relação a isso. É, aqui no Brasil, ainda é o país onde a 777 está, que ainda se faz alvoroço com relação a essa empresa aí, porque o Vasco ganha do Vitória, as coisas mudam, né? Mas é aquela situação. Essa semana a gente vai ter novidade também com relação a isso, inclusive com relação a processos aqui na Justiça do Rio que estão sendo tramitados. O Pedrinho notificou a 777, aguarda aí uma resposta para que os novos donos, que até agora os novos donos não se posicionaram para poder simplesmente anexar as documentações para a gente saber quem é, né? Porque a torcida do Vasco não sabe. Então, estamos juntos, pessoal. Essa é a verdade, essa é a realidade com relação ao Vasco da Gama. Agora, você tem duas opções, ou lacrar ou cobrar, certo? O campeonato é longo até dezembro. Fiquem atentos. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!